Oi, meu nome é Isaac, sejam todos bem-vindos à aula sobre concentração em massa. Exemplo 01. O químico mistura 33 gramas de H2SO4, ácido sulfúrico, em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente e sob agitação constante. Ao final, obtém um volume de solução igual a 220 ml. Como devemos proceder para calcular a concentração em gramas por litro dessa solução? Bom, vamos analisar essa questão. Aqui ele te deu 33 gramas. Esse 33 gramas trata-se de quê? De massa, representada pela letra M minúscula. Essa massa aqui é a massa do ácido sulfúrico, H2SO4. Essa massa aqui é a massa do soluto. Por que é a massa do soluto? Porque ela está sendo representada pelo número 1. Quando for M1, vai ser a massa do soluto, que é exatamente quanto? 33 gramas. Foi dado no enunciado da questão. Lá na frente, ele diz que vai dissolver esse material em 200 ml do solvente universal que nós conhecemos como água. Então, aqui você coloca 200 ml para volume. No caso, como é água, vai ser o volume do solvente. Como é que eu represento o volume do solvente? V representa volume e 2 representa solvente. Tio, por que 2 representa o solvente e o 1 representa o soluto? Porque em uma solução você tem mais solvente do que soluto. Então observa aqui o sinal apontando. O sinal está abrindo para quem? Para o solvente e aponta para quem? Para o soluto. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho mais solvente do que soluto. Como eu tenho mais solvente do que soluto, o 2, que é maior que 1, representa o quê? O solvente. E o 1 representa o soluto. E quando não vier nem 2 e nem 1, é porque nós estamos falando de quem? Da solução. Continuando a leitura, lá na frente ele coloca esse novo valor, 220 ml. Bom, ele já deu 200 aqui em cima. E agora está me dando 220 ml. Esse 220 ml é o volume de quem? Da solução. Se é o volume da solução, você coloca só o V. O V quer dizer o quê? Volume. Ele não veio nem o 1, nem o 2. Então é o volume da solução. O volume da solução é de 220 ml. Aí você chega aqui no final, dá uma olhada no comando que diz o quê? Calcule a concentração em gramas por litro. Para você calcular a concentração, você tem que se ligar aqui, ó. Grama é a massa e litro. Litro é a unidade de medida para volume. Vamos resolver essa questão com todas essas informações. Desse lado, você coloca a quantidade de soluto, do outro lado você coloca a quantidade de solução. Quanto foi a quantidade de soluto que ele te deu? 33 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4. Esse soluto vai estar dissolvido em uma solução de quantos ml? Ele te deu 220 ml. Aí ele pergunta, e para 1 litro de solução? Tio, em que momento ele fala 1 litro de solução? Vamos dar uma olhada no comando. Aqui ele pede para você achar a concentração em gramas por litros. Por litro, aliás. Então ele quer a resposta da concentração em gramas por litro. Vão ser necessários quantas gramas para
1 litro. Então, aqui embaixo, você coloca a quantidade da solução que ele te pede. No enunciado, na pergunta, ele pede para você calcular gramas por litro. Então, quanto de litro? Exatamente 1 litro. Aí, para esse 1 litro, são necessárias quantas gramas? A gente sabe que para 220 ml, eu tenho 33 gramas de ácido sulfúrico. E para 1 litro, vão ser quantas gramas? Detalhe. Aqui em soluto está grama abaixo de grama. Aqui em solução está ml em cima, mililitro, e aqui embaixo está litro. Ou eu transformo litro em ml, ou eu transformo ml em litro. Como ele me pediu a resposta em gramas por litro, então vou ser obrigado a quê? A transformar esses 220 ml em litros. Vou ter que transformar esse ml aqui em litro. Vou ter que converter ml em litro. E aí, como é que a gente faz? É bem simples. Você tem aqui, para cada litro, uma quantidade de ml. Em 1 litro, eu tenho 1000 ml. O valor que ele te deu lá é de 220 ml. 220 ml eu vou ter que converter para litros. Você sabe quanto é esse valor? Ainda não. Então aqui a gente colocou X. Vamos agora calcular meio pelos extremos, utilizando a regrinha de 3 ou cruz credo. Ou aqui já disseram até deram outro nome, borboletinha. O que é que você vai fazer? Você vai pegar esse X aqui e vai multiplicar por quanto? Por 1000. Ali embaixo ficou 1000 vezes x. E agora você vai pegar esse 200 aqui e multiplicar pelo valor lá de cima, que é quanto? É 1. Então ficou 220 vezes 1. O que a gente faz aqui? 220 vezes 1 dá 220. Esse 1000 está multiplicando o x por Cicim Salabim, passa para cá dividindo. Ficou 220 dividido por 1000. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar esse zero, cortar com esse zero, aí passa a ser 22 dividido por quanto? Por 100. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Vou pegar 22 e dividir por 100. Dá para dividir 22 por 100? Dá. Colocando um zero aqui e um zero e uma vírgula no quociente. Agora eu tenho 220 dividido por 100, que dá 2. 2 vezes 100 dá 200. Eu tenho 220 menos 200, sobra 20. O que a gente faz aqui? Coloca outro zero. 200 dividido por 100 cabe um 2. 2 vezes 100, 200. 200 menos 200 dá quanto? Dá 0. Resultado final é aquilo que você vê no quociente. Quanto é que deu no quociente? 0,22. Então, x, que a gente estava procurando, vai ser exatamente 0,22 litros. Então, eu converti 220 ml em litros. Exatamente quanto? 0,22 litros. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse valor aqui do volume da solução e jogar na fórmula. Como é que estava a fórmula antes? Aqui você tinha 33 gramas de ácido sulfúrico diluído em 220 ml de solução. O que acontece? Só que ele não quer trabalhar com ml, ele quer trabalhar com litros. A gente teve que converter ml em litro. Na conversão, o que aconteceu? 220 passou a ser quanto? 0,22. Só que deixou de ser ml e passou a ser o quê? Litro. Desse lado, você continua com o soluto. Desse outro lado, você tem a solução. Desse lado, você tem grama abaixo de grama. E aqui você passou a ter litro em cima, litro embaixo. As duas unidades medidas para a solução estão em litros. Agora sim, dá para a gente trabalhar. Porque antes, em cima estava como? ml. Embaixo estava como? Litros. Não dá. Ou eu transformo litro em ml, ou eu transformo ml em litros. Por que eu transformei ml em litros? Porque a concentração que ele pede para você calcular tem que estar em gramas por litro. Já estava em gramas, aqui as duas unidades. Só faltava eu transformar 220 ml em litros. Bom, vamos calcular agora. Aqui eu tenho x, esse x eu vou multiplicar por quem? Por 0,22. Aqui eu tenho 1, esse 1 eu vou multiplicar por quem? Por 33. Vou fazer aqui a regra de 3, meio pelos extremos, ou borboletinha, como dizem os alunos. Ou cruz credo.
Pronto. O que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz no slide anterior. Eu pego o x, multiplico pelo seu extremo aqui, 0,22. Aqui, ó, 0,22 vezes x. Agora, você pega o 33 e multiplica pelo seu outro extremo aqui, que é o 1. Tá aqui, ó, 33 vezes 1. Aí, o que acontece? Se eu pegar 33 e multiplicar por 1, dá quanto? Dá 33. O 0,22 aqui está multiplicando o x. Quando eu passar para lá, por Cicim Salabim, ele passa dividindo o 33. Aí ficou 33 dividido por 0,22. A pergunta, o que é que ele fez daqui para cá? Ora, eu tinha 33, passou a ser 3.300. Eu tinha 0,22, passou a ser 22. Tudo aconteceu por causa do numerador ou por causa do denominador. Dê uma olhada no denominador. O denominador aqui tem vírgula. O meu objetivo aqui é eliminar essa vírgula. Para eu eliminar essa vírgula, eu vou multiplicar por 1 acompanhado. Os zeros que vêm vão ser a quantidade de números que tem depois da vírgula. Quantas casas tem depois da vírgula? 2 casas. Então aqui eu vou botar o quê? 2 zeros. Então, quando eu pegar 0,22 e multiplicar por 100, dá exatamente quanto? Dá 22. Detalhe, o que eu fizer embaixo, eu também tenho que fazer aonde? Em cima. Então eu vou pegar 100 e multiplicar por 33. Se eu pegar 33 e multiplicar por 1, dá 33. Aí eu coloco o quê? Os 2 zeros aqui. Então deu 3.300. Se eu pegar 3.300 e dividir por 22, vamos dar uma olhada aqui. 3.300 dividido por 22. 33 dividido por 22 dá 1. 1 vezes 22, 22. 22 para 33 faltam 11. O que a gente faz aqui? Abaixo o zero. 110 dividido por 22, cabe um 5. Se eu pegar 22, multiplicar por 5, vamos dar uma olhada aqui, ó. 5 vezes 2, 10, fica 0, sobe 1. 5 vezes 2, 10, com 1 que foi, dá 11. Então, se eu pegar 5 multiplicar por 22, dá exatamente 110. 110 menos 110, o resultado aqui deu 0. Então, o que acontece? A resposta vai ser 15? Não, olha só, sobrou um 0 aqui. Você vem com esse 0 e joga no quociente. A resposta agora está certíssima. O x que nós estávamos procurando dá exatamente quanto? 150 gramas. De quê? De ácido sulfúrico. Essa é a resposta. Na hora de você fazer a leitura, como é que você faz? Eu vou ter 150 gramas para cada 1 litro de solução. Ou, para cada 1 litro de solução, você vai ter diluído 150 gramas de ácido sulfúrico. Na resposta final, vai estar escrito assim: concentração vai ser 150, o valor que você achou, gramas por litro. Pronto. É isso. Até a próxima aula. Tchau. Não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima. Tchau.